Olá, amigos, tudo bem? Olha, eu não pertenço a nenhum grupo político, não pertenço a nenhum movimento brasileiro, eu não pertenço a nenhum partido. Eu sou uma pessoa que tem as ideias próprias para o país. Eu estou defendendo aqui uma bandeira que nessa manifestação pró-Bolsonaro que aconteceu essa semana passada, é de que deveria fechar o Congresso e também o Supremo Tribunal Federal. Foi uma manifestação convocada pelo WhatsApp, onde os manifestantes, inclusive algumas entidades, IBL e outras parecidas aí, esses movimentos que apresentam de última hora, defendem essa bandeira. Mas como o Bolsonaro, como o Messias, a pessoa que iria resolver o problema do Brasil, já eu defendo que deveremos fechar o Congresso, que deveremos fechar o Supremo, que o Supremo é um gargalo desnecessário para o Brasil, mas ao mesmo tempo eu não acho que o Bolsonaro é a solução da lavoura. Eu não acho que o Bolsonaro vai redimir, resgatar o Brasil. Ele não sabe de economia, não sabe de educação, não sabe quase nada. Então o Bolsonaro não é a solução. Qualquer um que assumir a presidência com o Congresso vai ser ruim. Qualquer um que assumir a presidência com esse Supremo vai ser ruim. Então é o modelo que está ruim. O sistema tem que ser mudado. Fechar o Congresso e fechar o Supremo é uma necessidade de Brasil, uma necessidade de nação. Você pergunta, então qual é o país que tem uma consolidação, uma lei, uma constituição sem o Supremo? Parece até uma coisa incoerente que eu estou falando aqui. Mas vamos lá. É o único país do mundo que um ministro do Supremo é colocado por um político corrupto. Então, se a primícia, se a raiz de uma planta está podre, toda a planta vai ficar podre, ou pelo menos contaminada. É isso que está acontecendo com o Supremo. Tem que fechar o Supremo para os juízes torgados de primeira instância poder dar um ajuste na justiça e eles, os juízes, por meritocracia, escolher entre eles os seus ministros e não mais esse modelo de deputados indicar apadrinhados. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. O Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo, era advogado do PT. Se você botar o Barroso, era advogado da Ativa. Se você colocar o Gilmar Mendes, não dá nem para fazer comparações, porque ele era o político nato, inclusive, confesso, amigo do Michel Temer há mais de 30 anos, e advogado dos corruptos. Praticamente, a mulher dele atua como advogada. É muito antiético essas coisas aí que os Supremos fazem entre eles, esse jogo de compadre. O Supremo afronta a igreja, o Supremo afronta a sociedade, o Supremo tem a capa de poder. Então tem que derrubar o poder do Supremo, derrubar o poder do Congresso, que faz leis só para amarrar o desenvolvimento, não aceita realmente que seja o Brasil avançado. Então é muito caro, inoperante. Se fosse empresa privada já teria fechado por falta de, quem sabe, resultado prático. Então o Supremo e o Congresso são siameses no atravancamento do Brasil, no atraso do Brasil. Então defendo o fechamento dos dois. E que o Executivo seja nesse combate à corrupção. Eu acho que o Brasil está avançando com o Bolsonaro. Está avançando. Mas as medidas provisórias que ele faz têm que ser desmanchadas, porque parte da mídia corrupta, mídia que é acostumada a viver pendurada no erário público, está contra ele. Mas ele tem que saber se sair dessa mídia sem alarde, sem fechar nenhum jornal, sem fechar nenhuma televisão, porque elas vão praticamente acabar, ainda mais com agora a internet, a previsão das televisões se acabar se não tiver programação honesta. Do outro lado, nós temos aí, por exemplo, os governos dos estados.
esse pacto federativo tem que ser realmente ajustado. Primeiro que os municípios, os estados gastem dinheiro, porque a União fica com tudo. Tem que fazer esse pacto, tem que renegociar a divisão do bolo, tem que diminuir o rumo de imposto para que todo mundo possa pagar. Porque se o governo for cobrar todo mundo agora, não consegue pagar. A sonegação está diante do arroxo do governo. Tem que afrouxar mais a carga tributária no Brasil, tem que relaxar mais as leis trabalhistas, tem que relaxar mais as leis para você montar uma empresa, tem que o governo ser apenas um órgão de controle e não pode ser um órgão ditador. Então o governo tem que ser menos governo na iniciativa privada para que a iniciativa privada ande. E o governo não pode ser patrocinador de movimento, o governador tem que ser o governo. Os prefeitos, o presidente e o povo se movimentando, dizendo o que quer ou o que não quer. Escuta o povo ou não, mas não tem que interferir na decisão do povo. Então, precisa alguém fechar o Congresso. O povo não consegue fechar esse Congresso. Precisa alguém que realmente vá lá e diga, eu vou fechar o Congresso. A Constituição brasileira, essa Constituição cidadã, diz que o povo tem esse direito. O próprio povo pode pedir para o Exército fechar o Congresso, independente do presidente, independente de um dos poderes. Mas também pode o presidente do Congresso pedir a intervenção militar, pode o presidente da República pedir a intervenção militar e pode o presidente Supremo pedir a intervenção militar para manter a ordem no país e para manter a lei e a ordem. A gente precisa então saber se essa sociedade que está sofrendo com a carga tributária pesada, com o Congresso inoperante, com rumo de ladrão no Senado, rumo de ladrão no Congresso Nacional e o rumo de ladrão no Supremo. A pergunta é, esse povo está disposto a pedir ao Exército para fazer isso? E esse Exército está disposto a fechar o Congresso? Não. Se não estiver disposto a fechar o Congresso, vamos eleger um presidente com essa bandeira de fechar o Congresso? Vamos eleger um presidente com a bandeira de fechar o Supremo? Será que esse presidente pelo menos registraria a candidatura dele? Se não, será que essa massa estaria disposta a ir nesse projeto novo de acabar com essa mamata dos poderes? Fica essa reflexão, a gente volta no próximo vídeo, trazendo para você, principalmente ligado às igrejas, cabeça pensante, um modelo novo de governo, que não seja democracia, que não seja anarquia, que não seja o comunismo, que não seja as ditaduras, mas que seja um modelo junto com o povo. Eu apresento para você esse modelo. Vamos caminhando, plantando a semente. Quem sabe você um dia vai entender que o Brasil é muito maior do que os que estão no poder e desse modelo de poder que eles inventaram para se dar bem. Até o próximo vídeo.